Por causa de uma decisão da Receita Federal, o governo Lula mais uma vez se vê às voltas com um problema que já vem desde antes da eleição presidencial de 2022. A relação com os evangélicos e os seus representantes eleitos no Congresso Nacional. Mas é o PT que não sabe exatamente lidar com isso, ou os líderes evangélicos que estão mais radicalizados em relação a outros tempos? Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar agora no 3 sobre os 3 e outro. Vamos falar também sobre Rodrigo Pacheco. Ele tem se equilibrado entre uma relação com o governo federal e alguns acenos que são feitos à oposição dentro do Senado. Como é que se faz para equilibrar isso também no jogo político em Minas Gerais, pensando na candidatura eventual ao governo de Minas em 2026? Fique com a gente, porque o 3 sobre os 3 já começou. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Como vai? Você está no podcast que semanalmente acompanha os três poderes da República, sempre trazendo algumas perspectivas sobre o que acontece em Brasília, em Minas Gerais, na capital mineira e as interfaces que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm no dia a dia da política. Para conversar conosco nesta semana, está aqui mais uma vez Marina Schettini, editora de política do Jornal Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem? Ei, Guilherme, eu tô ótimo. Muito bom estar aqui de novo. Ótimo tê-la, como sempre, conosco. Também para a gente falar sobre Brasília, com ela, editora-chefe de O Tempo Brasília, Francine Ferreira. Oi, Fran, como vai? Oi, Ibrahim, tudo bem? Olá, Marina. Bom falar com vocês. Sempre bom tê-la também conosco, Fran. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, sempre às sextas-feiras a gente tem um novo episódio do 3 sobre os 3 com um trio de comentaristas da Sempre Editora, para apresentar, para analisar, para opinar sobre os conteúdos que a gente publica ao longo da semana e sobre o que está na pauta política país afora. Você pode nos ouvir no seu principal tocador de podcast, pode ser também no seu principal tocador de música, você ainda pode nos acompanhar também no nosso canal de O Tempo, youtube.com/O Tempo. E assim pode acompanhar semanalmente, repito, sempre às sextas-feiras, sai um novo episódio para você acompanhar todos os assuntos que a gente aborda por aqui. Senhoritas, vamos começar hoje tratando dos assuntos nacionais, porque acho que esse assunto criou um eco muito importante para fazer uma volta à eleição de 2022 em algo que é muito sensível para o governo federal. A relação com praticamente um terço da sociedade brasileira, dos eleitores brasileiros. Estamos falando dos evangélicos. Na última semana, o governo Lula editou, a Receita Federal, melhor dizendo, fez uma mudança numa regra que havia sido levada pelo governo Jair Bolsonaro, ali muito próximo da votação nas eleições de 2022, para fazer uma espécie de olhar grosso, ou passar um olhar muito simplório pela fiscalização sobre pastores das igrejas evangélicas. E a gente está falando daqueles líderes religiosos especificamente que recebem uma remuneração para exercerem o seu trabalho dentro da sua congregação. Mas a Receita Federal neste ano disse, olha, não dá mais para manter esta regra, ela não é equânime e ela não é isonômica com o restante das pessoas, o restante da sociedade brasileira de maneira geral. Ainda que haja muitas distorções país afora num monte de coisas, mas isso é tema para outro episódio. Mas isso abriu uma porta, mais uma vez, para o governo Lula enfrentar e escancarar os problemas que têm penetrar neste público, ou talvez penetrar nos líderes desse público no Congresso Nacional e abrir um flanco de conversa que não seja apenas no momento de eleição ou num momento ou de uma maneira de muito choque entre eles. Começo por você, Fran, para lhe perguntar que avaliação você faz desse cenário como um todo. O governo federal primeiro apresentou, por meio da Receita Federal, esta decisão. O ministro Fernando Haddad foi chamado às pressas para poder apagar o fogo, dizer que vão criar uma comissão e para estudar exatamente o que é e apresentar um parecer. Mas já era um pouquinho tarde, porque as falas dos representantes de algumas dessas congregações, dessas igrejas, já tinham declarado um monte de coisas contrárias ao governo Lula, ao governo do PT. Tem solução para um cenário como esse? Pois é, Ibrahim, foi tarde, mas nem tanto assim a criação desse grupo, porque a criação desse grupo para discutir justamente a questão aí sobre esses benefícios, ela veio numa resposta para os religiosos no sentido de, olha, a gente realmente tirou esse benefício,
Mas não é bem assim, a gente vai começar a estudar agora. Então foi ele tentar jogar um pouco de água, né, nesse incêndio aí. Tanto é que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele deu explicações sobre esse ponto ao lado, por exemplo, de Marcelo Crivella, né, que é um expoente, vamos dizer assim, dessa bancada religiosa na Câmara dos Deputados. E é muito interessante de ver, na verdade, de analisar o quanto que realmente o governo do presidente Lula, se a gente for olhar do ponto de vista do Palácio do Planalto também, está, de certa forma, refém aí desse centrão, porque a maioria também faz parte da bancada evangélica, né? Bancada evangélica essa que, a partir de fevereiro, semana que vem, vai começar a ser comandada pelo deputado federal Eli Borges, que é do PL de Tocantins e que tem uma proximidade maior com o Jair Bolsonaro, com o ex-presidente. Então, a gente vê que um governo que já está acuado, já está sendo pressionado em relação a vetos da da desoneração da folha de pagamento, da questão também das emendas parlamentares, que o Lula vetou aí 5,6 bi, né, dessas emendas de comissão, agora também está sendo aí, de certa forma, acuado pela bancada evangélica. Então, está nas mãos, vamos dizer assim, do centrão, se o presidente quiser ter suas pautas e seus projetos aprovados aí na Câmara dos Deputados, né? Isso também acaba se estendendo para o Senado, mesmo que de uma forma menor. Então, ele, além de tudo isso, vai enfrentar uma liderança muito mais ferrenha aí no comando dessa frente, né? Das lideranças evangélicas. E isso quando a gente está falando de governo. Quando a gente fala de eleições, a situação se torna ainda um pouco mais complicada, porque a narrativa hoje desses líderes religiosos na Câmara é de que o que eles avisaram nas eleições de 2022, de que o governo federal seria, se o Lula vencesse, o governo federal seria contra as igrejas, é o que está acontecendo agora. Então, essa narrativa que eles vão tentar manter ao longo desse ano. E por mais que o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad e tudo mais, tente aí apaziguar um pouco essa relação, a questão já está fadada, vamos dizer assim, ao fracasso, no sentido de que essas lideranças, elas podem ajudar o governo ali dentro do Congresso Nacional, mas nas ruas, que é quando vai acontecer, onde acontece, né, as eleições, a campanha, ele vai continuar sendo alvo de críticas, e isso em relação da Receita Federal, que foi editada por Jair Bolsonaro lá em agosto de 2022, né, e depois aí foi também questionada pelo próprio TCU. Isso ninguém, digamos assim, eles não estão falando disso, isso não vai ser colocado. O que vai ser colocado é: o presidente Lula persegue os líderes religiosos. E isso tem sido falado aos quatro ventos. É bibliofobia, sacerdofobia, são vários termos aí que essas lideranças já têm utilizado. Então, no Congresso, o presidente pode tentar, o Padilha pode tentar, o Fernando Haddad também tentar para aprovação de matérias. Mas nas eleições, quando a gente fala ali na boca, ali no tato com as pessoas, aí sim, as lideranças vão permanecer nesse discurso, como é que eu posso falar? Mas a fissura, assim, né? O atrito já está feito e isso não vai voltar mais. E o presidente pode esperar, sim, a partir de agora, de fevereiro, uma liderança da frente evangélica muito mais ferrenha, muito mais forte, que vai usar isso até a última gota para tentar desgastar a imagem do governo. Agora, para o Lula fica um pouco ainda mais complicado esse objetivo dele, né, de conseguir aí votos dos evangélicos ao longo das eleições deste ano. Marina, você está em que campo nessa história para olhar para a relação PT e evangélicos? E eu vou tomar o cuidado, a partir de agora, inclusive, de tentar separar um pouco as duas coisas. Uma coisa são as lideranças evangélicas específicas que têm uma relação com a política. E quando a gente fala isso, eu estou falando de Silas Malafaia, eu estou falando de Marcelo Crivella, eu estou falando de Valdemiro Santiago, dessas grandes lideranças, R.R. Soares, dessas grandes lideranças que, por vezes, a gente coloca o diálogo da população evangélica por essas pessoas, né? Menciono, por exemplo, o deputado federal Antônio de Paula, do Rio de Janeiro, que é um desses que está sempre na linha de frente da oposição e é bastante crítico e tem uma relação umbilical
com uma corrente de igrejas evangélicas no Rio. Mas eu tenho sempre o temor de que a gente trate, às vezes, os evangélicos todos num balaio só, e as comunidades são diferentes, o pensamento é muito diferente. Mas para simplificar o nosso raciocínio aqui no podcast, vamos tratar dos evangélicos. Tem saída para isso que o PT está enfrentando? É de fato um problema muito grande e desse tamanho que traduz-se, olhando das pesquisas, 30% da população se mantém nessa condição de ser evangélico e com uma potencial rejeição automática ao PT? Eu acho que é um caminho muito difícil, talvez seja um dos principais problemas do governo hoje, a relação com os evangélicos. Como você falou, 1/3 da população. O Lula precisa de uma estratégia, precisa começar a construir essa relação, porque não adianta depois lá na eleição escrever outra carta aos evangélicos e achar que esse elo, que essa barreira vai ser quebrada. Porque não é que ele não é conhecido dos evangélicos, existe uma barreira, existe um problema dos evangélicos com ele. E quando você fala aí essa coisa dos líderes, eu consigo pensar algumas diferenças entre Lula e Bolsonaro. Uma delas é justamente essa. O Lula sempre focou os líderes. Ele achava, como ele trata tudo no governo dele, que a economia estando bem, ele vai acabar com a resistência dos evangélicos de uma maneira automática. Isso vai acontecer automaticamente. Se a pessoa estiver tendo uma vida boa, vai gostar de mim, independentemente da religião que tiver. Então, esse aceno nunca foi feito para os evangélicos realmente. Outra coisa muito importante, o Lula, ele tem pavor, ele foge da pauta de costumes. E não dá para ser assim, né? Ele não tem representatividade mesmo no governo dele, dos evangélicos. A Marina Silva é evangélica, mas não é a marca dela. Ela não tem essa representatividade por ser evangélica. Tem por outros motivos. E o Bolsonaro fez essa conexão muito bem feita, né? Ele faz de uma maneira excepcional. Ainda mais não sendo evangélico, ele é católico, ele consegue fazer isso. Ele assumiu o governo dele lá no começo, já colocou 2 ministros evangélicos, com marca de gestão deles lá por serem evangélicos. Ele já começou com os decretos da isenção fiscal, até ICMS, que é o tributo estadual, ele mexeu ali no começo do governo dele, e ele sempre defendeu a pauta de costumes, uma coisa que o PT tem uma resistência enorme, não só o Lula, a esquerda, né? A esquerda sempre foi ligada a uma pauta mais progressista. E aí tem um outro problema, porque os evangélicos, eu concordo com o que você disse, a gente está falando de uma maneira geral, eles se aliaram, eles foram muito para o lado da extrema-direita. Então, virar esse discurso é muito difícil. O Lula, eu acho muito difícil ele conseguir alguma aproximação com os evangélicos sem ter que se envolver de alguma maneira, fazer alguma concessão na pauta de costumes. É difícil chegar no evangélico? É difícil. Não é uma coisa fácil, principalmente porque essas pessoas mais ligadas à extrema-direita, à direita até, elas consomem informação alimentada justamente por essas lideranças, por esses religiosos mais radicalizados no bolsonarismo. A gente falava da Frente Evangélica, o Sóstenes Cavalcante, que já foi presidente, é uma pessoa importante na frente, a fala dele mais recente é que o Lula odeia os evangélicos. Então, quem consome esse tipo de discurso, muito dificilmente vai acreditar que o Lula, que o governo, que a esquerda, que o petismo seja alguma coisa diferente do que eles estão sendo alimentados ali o tempo todo. Eu acho que todos nós concordamos que há claramente uma cristalização de uma oposição que existe na sociedade brasileira de maneira geral, com o antipetismo, com a própria figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ela me parece ter sido cristalizada de uma maneira diferente quando a gente olha para os evangélicos. Porque ela resvala exatamente no grande ponto em que o governo do PT tenta se distanciar sempre, que é uma discussão sobre costumes nesta ordem, dessa natureza religiosa. Você pode até dizer, olha, o PT, quando discute coisas relacionadas ao aborto, eventualmente, ou do casamento homoafetivo, por vezes essas pautas vão até parar muito mais no PSOL, que é quem defende muito mais fortemente na esquerda a discussão mais arraigada sobre isso. Mas o PT também tem quadros que não se distanciam dessa discussão. Mas eu acho que está muito cristalizado nesse grupo dos evangélicos, fazendo novamente aqui a generalização, essa ideia de que não há nada que se faça dentro de uma gestão do PT ou do presidente Lula que seja próximo de uma perspectiva dos evangélicos. E eu fui buscar com pessoas que estudam um pouco mais esse tema, e um daqueles que eu já sigo há algum tempo, lendo coisas que ele escreve, porque acho que é alguém muitíssimo inteligente, que é um evangélico, é o Ronilson Pacheco, ele é teólogo da PUC-Rio, é um pastor da comunidade batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro,
também tem mestrado em Colômbia tratando de questões da religião e hoje faz parte do ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. E ele trata muito claramente dessa perspectiva sobre uma tentativa de separação. Uma coisa é conversar com os líderes evangélicos e esses líderes com mandato, e que são aqueles que manifestam talvez uma parte das pautas evangélicas que estão em discussão. Mas ele tenta sempre fazer uma separação muito clara de a base evangélica, muitas vezes, nas periferias, nas comunidades, ela não está discutindo a remuneração do pastor. Aquilo é uma questão muito pequena. O pastor numa comunidade que ganhe 1 ou 2 salários mínimos para manter a sua igreja, isso é completamente distante do alcance do que a Receita Federal está olhando no macro, do que está contido nessa decisão do governo de levar à frente um estudo para avaliar e para apresentar uma perspectiva para os evangélicos que seja, deixa eu explicar a vocês, não estamos tratando exatamente de você, pastor evangélico que está na sua comunidade, que está no interior da Bahia, que está nas comunidades do Rio de Janeiro, que está na capital. Nós não estamos falando exatamente de você, nós não estamos fazendo um ataque específico a você. E ele disse, essa eu acho que é a chave para que o Partido dos Trabalhadores, consequentemente o presidente Lula, consiga achar alguma fresta. Porque no fim das contas, o que importa no dia para essa comunidade é conseguir uma coisa que aí ele diz. Aí eu acho que o presidente Lula tem um pouco de razão de tentar ir pela chave econômica, que é gerar capacidade de prover serviços que sejam de alcance dessa comunidade e que muitas das vezes só são conseguidos ou obtidos por essa comunidade pelas relações daquele grupo evangélico. É só aquelas pessoas que estão na igreja, junto com outros da mesma religião, que fazem a colônia de férias juntos, que conseguem ir para a praça juntos, porque inibem um pouco da perspectiva da violência de estar isolado num espaço como esse. São aqueles que fazem a ida à pizzaria depois de um culto, aqueles que mantêm algum espaço de lazer que o Estado não consegue garantir a eles e que há muita dificuldade de levar essa ideia de que isso aqui é uma coisa do governo. Não, o governo aqui falta para todos. E é o governo federal, é o governo do Estado, é a prefeitura daquele município. Ela está faltante para eles. Só que eu acho que o componente principal tem a ver com o ponto que a Marina citou. É a relação muito bem azeitada, construída e calcificada que foi dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro junto a essa comunidade. Me parece haver uma percepção muito clara de que o PT se transformou, biblicamente quase falando, num demônio. De que o presidente Lula está nesse campo. E o evangélico, ele virou uma propriedade particular do bolsonarismo, né? Assim, exatamente. É um terreno que ninguém pode entrar. Como se não houvesse possibilidade de dialogar com alguém que está sentado naquela cadeira de presidente. Ontem foi o ex-presidente Bolsonaro, hoje é o presidente Lula. A cobrança por políticas para essa comunidade, ela deve ser para todos eles, para todos que sentarem naquela cadeira. Mas claramente, muitos desses líderes evangélicos estão advogando para si. Quando, na realidade, há divergências enormes entre as igrejas. A quadrangular, a pentecostal, a universal, a batista e todos eles enxergam e têm realidades nas suas comunidades completamente diferentes. Tem igrejas que são mais da classe média alta, tem igrejas que são muito mais de periferia. Mas quando o governo só consegue olhar para uma linha de diálogo que contemple o topo da pirâmide, eu acho que é, de fato, impossível sair desse labirinto no qual o PT se coloca. Não ter uma capacidade de gerar alguma chave de discurso ou um caminho para conversar com essa comunidade, me parece uma culpa muito evidente daquilo que o Mano Brown, até outro dia, falou, não sei se antes da campanha de Fernando Haddad, não vou lembrar historicamente exatamente quando isso aconteceu, mas acho que sim, foi quando Fernando Haddad foi candidatar-se como uma espécie ali de anteparo do que era a campanha do presidente Lula. É de dizer, está faltando voltar para a base, está faltando ouvir o que as pessoas estão sentindo nas comunidades. Nem sempre é só a questão econômica. A segurança talvez esteja falando mais alto naquela comunidade. E o PT me parece claramente, e o presidente Lula, não ter a menor ideia de como fazer. E acho que ele deixou claro isso no ano passado, quando cobrou do PT dizer, olha, nós temos 70 deputados, mas a gente fala a mesma língua dessas pessoas, estamos nas periferias. Por que tem gente elegendo mais pessoas do que o PT se nós temos essa votação? É porque não sabe exatamente como dialogar. Acho que isso me parece muito, muito, muito evidente. E o PT não tem fórmula. Não tem uma ideia, não tem o caminho. E os parlamentares que o PT tem para discutir isso
talvez, como a Benedita da Silva, por exemplo, no Rio de Janeiro, são muito pontuais. Estão localizados em uma perspectiva de uma comunidade, de um grupo evangélico. É difícil ampliar esse debate. Ibrahim, me permita também, tem uma questão, porque me parece assim, a Marina, vocês citaram aí sobre a questão do Bolsonaro, né? E ele permanece falando, e os aliados dele, durante todo o período com esse grupo, com essa comunidade, né? Diferente do governo Lula, que deixa bem claro que ele quer falar e ele vai falar durante as eleições. Porque também se mostra isso. A partir do momento em que, numa reunião do PT para ajeitar sobre as eleições, ele vai e fala, olha, nas eleições a gente precisa conversar com os evangélicos, então deixa claro que essa importância só é dada no momento que realmente precisa. Diferente de Bolsonaro e seus apoiadores, que fazem isso muito bem ao manter essa narrativa, essa conversa durante todo um período, e não somente na hora em que precisa, né? Eu concordo plenamente e acho que aí, Fran, vai ter um problema de timing. Porque de 2 em 2 anos tem eleições. E talvez Lula esteja olhando para isso apenas nacionalmente. Mas será que essa conversa não tem que ser feita pelos candidatos do PT agora, por exemplo, em 2024, que é quando você se conecta com as suas bases eleitorais em perspectivas diferentes? Não é para discutir aborto, não é para discutir se alguém é bibliofóbico ou qualquer coisa absurda dessa natureza. Exato. É para discutir temas do dia a dia. Mas será que não é possível candidatos dos partidos discutirem estas perspectivas à luz do prisma usado pelos evangélicos no dia a dia? Desde o buraco que está quebrado, o buraco que está aberto na rua, de um outro problema, mas dialogando com essa comunidade para entender exatamente onde estão as resistências. Não me parece que o PT esteja pensando nisso, tanto é que quando a gente vai abordar algumas das candidaturas do partido, o próprio Lula mencionou na semana passada, quando esteve, acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, aliás, teve para dizer, não, em São Paulo aqui, e olha que estão falando de uma disputa municipal, não, aqui continua sendo Lula e Bolsonaro. Bom, se você está dizendo que a perspectiva nacional vai manter-se mesmo nas pautas locais, eu acho que você não está tendo ideia de como discutir isso com a sua base municipal ou discutir com o eleitor do dia a dia. Né? Não tem muito jeito disso acontecer. Agora vamos tratar aqui de um outro assunto. Esse até tem bastante interface, claro, com o que estamos falando nacionalmente, porque ele é uma figura nacional e muito importante para nós, mineiros. Estou falando do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Nos últimos meses, a gente já discutiu aqui, acho que em mais de um episódio, o quanto a figura pública de Rodrigo Pacheco, que vinha se equilibrando entre uma tentativa de se apresentar como alguém completamente distanciado das coisas de Minas, não interferia em absolutamente nada, porque não tinha uma relação próxima com o governador Romeu Zema, mas também não era um inimigo declarado ou abertamente fazendo críticas ao governo do Estado. Isso se modificou no regime de recuperação fiscal. Mais recentemente, com as chuvas que tivemos nesta última semana em Belo Horizonte, na última terça-feira, ele também foi um daqueles que foi às redes sociais para dizer, estamos aqui pelo governo de Minas para ajudar a população de Belo Horizonte, os mineiros que estão também precisando de apoio em relação às chuvas. E Rodrigo Pacheco tem uma questão para resolver. Afinal de contas, ele que disse isso, não sou eu, o presidente Lula pediu a ele que gostaria de tê-lo como um candidato em 2026. Marina, Rodrigo Pacheco se configura nesse momento no grande nome da política mineira, pensando num pós-Zema? Acho que sim. Não, que pergunta. Difícil, não? Mas sim, acho que sim. Hoje, né? A gente falando hoje. Eu tô falando de hoje. Hoje, construído hoje. É claro que pode haver uma outra construção, claro. Pode mudar lá até 2026, mas hoje talvez sim. Principalmente porque o Rodrigo Pacheco nunca foi radical de nada, né? A gente vamos colocar assim. Então ele pode transitar para tudo quanto é lugar. Se você for pensar, ele começou na última eleição, ele chegou a ser cotado como um nome de terceira via, depois acabou desistindo. Ele já foi do DEM, que é um partido que hoje virou União Brasil, né? Faz parte do União Brasil, ou seja, ele era super de direita. Ele foi eleito a primeira vez para presidente do Senado com apoio do Bolsonaro. Ele votou pelo impeachment da Dilma também, voltando um pouquinho. Esteve no MDB, que está no MDB também. Exatamente. É quase o ápice do Vou equilíbrio, para qualquer lugar, né? E agora ele está cada vez mais próximo do Lula. Então, eu acho que ele ainda é um candidato que tem uma mobilidade muito boa. E isso é muito importante para o Lula, porque aqui, com o perfil de Belo Horizonte, ele precisa de um nome que não seja de PT, porque ele precisa conseguir
o eleitorado que não votou, ou seja, que votou no Zema, na verdade, não porque gostava do Zema, que votou no Bolsonaro, não porque gostava do Bolsonaro, mas porque não queria nenhum nome petista. Então, o Rodrigo Pacheco pode funcionar muito bem para chegar nesse eleitor. Lembrando que aqui Bolsonaro foi muito bem votado, Lula ganhou por muito pouquinho, Zema foi eleito muito bem já no primeiro turno e tem uma ótima avaliação. Então, ele precisa de alguém que chegue aí. E quando você me pergunta se ele é o nome hoje, a gente precisa pensar também um pouquinho na trajetória dele, que mostra como ele consegue crescer rápido. Ele teve uma carreira como advogado meio meteórica, vamos falar assim, e também como político. Sim. A gente vai pensar que não tem nem 10 anos que ele foi eleito a primeira vez, faz 10 anos agora, ele foi eleito deputado federal lá em 2014. Já no primeiro mandato dele, ele presidia o CCJ, principal comissão da Câmara, né? E ele tratou ali coisas que deram para ele projeção nacional, por exemplo, as investigações contra o Michel Temer, ex-presidente do Michel Temer, né? Ele foi candidato lá em 2016 para a prefeitura, ficou em terceiro lugar. Em 2018, ele já tentou a primeira vez ser candidato ao governo, que não é segredo para ninguém que ele quer realmente ser candidato ao governo. E acho que uma coisa que mostra muito bem a vontade dele foi que ele, inclusive, mudou de partido para isso. Ele não estava conseguindo no MDB, se não me engano. Aí ele foi para o DEM com essa ideia, com essa promessa, vamos colocar assim, de ser o candidato. No fim das contas, ali nos 45 do segundo tempo, houve uma aliança com a Anastasia, ele acabou não saindo, mas ficou claro ali que ele tem realmente uma vontade de ser governador. E ele anda fazendo acenos para o Lula também, né? Não é... Ele, inclusive, falou que, não vou lembrar exatamente a frase dele, mas pode haver ali uma aliança de centro com a esquerda para Minas Gerais. Então, acho que ele é o nome mesmo. Fran, repito a pergunta. Rodrigo Pacheco é o principal nome da política mineira, considerando um eventual pós-Zema? Posso fazer como o MDB faz, falar, para o Lula é... Pode, claro, é válido. Para o Lula é sim o nome principal hoje, tanto é que o próprio Lula já tem falado para interlocutores que para escolher, por exemplo, a questão da prefeitura de Belo Horizonte, né, se vai ser o Rogério Correia, se vai apoiar o Fuad, se vai ter um outro nome, isso vai ser decidido com o Rodrigo Pacheco. Então ele tem sido colocado, de certa forma, também nesse local, e claro, né, que ele se colocou a partir do momento em que ele pegou à frente daquela questão da dívida de Minas. A gente vê que ele, se comparado com outros anos, né, ele tem tratado muito mais sobre a questão dos estados, do Estado abertamente, não só ali para a base de apoio. Ele realmente tem se colocado aí como uma pessoa que se importa com Minas, pelo menos essa narrativa que ele tenta criar nesse sentido, né? E é interessante a gente pensar, quando a Marina cita essa questão da carreira dele, né, que foi rápida, né? Foi em 2015, em 2014 ele se candidatou, né? Então, aí para deputado federal, em 2015 assumiu, e ele foi presidente da CCJ, na Câmara dos Deputados, ainda no momento em que se discutia aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E é interessante ver que agora, anos depois, justamente ele está próximo de quem, né? Do presidente Lula. Então, como que as coisas realmente mudam no intervalo de tempo. Claro que essas mudanças acontecem, às vezes, muito mais rápido, né? Mas aí, o Rodrigo Pacheco começou assim, depois teve aproximação com o Bolsonaro e agora está próximo do presidente Lula, né? E é interessante ver como que ele realmente transita em todas essas áreas. Porque para a presidência do Senado, quando ele venceu a primeira vez, foi com o apoio de Bolsonaro, e agora que ele venceu dessa outra vez, foi com o apoio de Lula. Então, ele tem sido tratado dessa forma, e a partir do momento em que ele está na presidência do Senado também, ele se torna referência até mesmo para a bancada mineira, né? E para a base, de certa forma, no Estado. Então, as pessoas procuram por ele aqui em Brasília para buscar soluções para Minas. E dessa vez, em vez de deixar tudo ali só preso no gabinete, ele resolveu abrir, ele tem explorado isso. Então, hoje, realmente, ele é um nome que foi chamado por Lula para ser um candidato em 2026. Ele gostou da ideia, né? E realmente agora está trabalhando nesse sentido. Então, ele vai ter alguns percalços aí que a oposição realmente deve pegar ao longo do período. Hoje a gente pode citar a questão da PL, do projeto de lei das saidinhas, a questão de manter redes sociais fechadas ou não, todas essas questões. Muito se fala de que ele não atendeu pedidos de impeachment aí, por exemplo, de Alexandre de Moraes, tudo. Então, ele já sabe também o que espera
por ele em relação às críticas. Então, eu acho que com o Rodrigo Pacheco as coisas ficam mais claras nesse sentido, que ele sabe onde vai ser criticado e sabe onde pode se dar bem ou não no sentido de temas, né? Então, hoje, em relação a Minas, ele está sabendo, digamos que, ser o protagonista dessa questão e também se mostrar como antagonista, né? Em relação ao governador Romeu Zema. E acho que ele fez um movimento que, se você me perguntasse há 3 meses, o que seria Rodrigo Pacheco em 2026, eu diria uma completa incógnita. Eu não tinha a menor ideia para onde ele caminharia, porque eu não enxergava que, naquele momento, a aliança com o PT tivesse se desenhando a maneira que ela se deu, muito pelo regime de recuperação fiscal, também por outros acenos políticos e relações que foram construídas com o presidente Lula em momentos específicos. Tem alguns simbolismos, por exemplo, do 8 de janeiro. Ele está presente no 8 de janeiro e Arthur Lira é o único dos representantes dos outros poderes que não está. E Rodrigo Pacheco é uma figura com a qual você sempre está olhando, e imagino, inclusive, para quem está fora de Minas Gerais, olhe sempre com certo ar de desconfiança, nos 2 espectros políticos do país, mais à direita e mais à esquerda. Porque quem estava à esquerda sempre diz, Rodrigo Pacheco também podia ter levado o impeachment do Bolsonaro à frente em outros momentos. Quem está à direita diz, mas também o Rodrigo Pacheco podia ter levado o pedido de impeachment dos ministros do STF à frente. E ele se mantém exatamente nessa condição. Mas acho que esses movimentos recentes de Rodrigo Pacheco fizeram, ou pelo menos revelam para mim, sem ter conversado com alguma pessoa que seja do grupo político dele, mas revelam que ele mirou em 2026, olhando para o campo em que há mais resistência e onde há menor potencial de surgir um candidato que possa suplantar o nome dele. Pergunto a vocês duas, se precisar de um nome do PT agora para 2026, o PT tem esse nome? Não tem o nome ninguém para ser construído até lá. Não tem. Mais alguém de esquerda aparece aí no radar que pudesse ocupar esse espaço? Tampouco me parece. Mas quando você olha para a direita e a centro-direita, esses lugares estão um pouco que garantidos. Né? E meio embolado, né? E bem embolado. Porque, bom, hipoteticamente, vamos colocar os 3 nomes que podem se desenhar. Nicolas Ferreira, essa é uma conversa, um burburinho que a gente ouve a cada nova conversa quando trata de 2026. O senador Cleitinho, que a cada novo vídeo na rede social também aparece com essa ideia, olha, mas esse aqui pode ser diferente. E há também gente que vê nele um enorme potencial para disputar a cidade administrativa, o Palácio da Liberdade. E há, naturalmente, o governador Matheus Simões, vice-governador hoje, mas que acho que a hipótese é quase nula de que ele não seja o candidato de sucessão. E o senador, ex-senador, deputado federal Aécio Neves. Nesse campo tem muita gente. Tem gente demais, em tese, para disputar com ele. E ele me parece que, ao olhar para o cenário daquele ano, e ao dizer abertamente, presidente Lula, o senhor me quer, né? O senhor me quer, o senhor diz que me quer na próxima eleição, ele acaba, digamos, fazendo uma espécie de flerte com o PT, de dizer, se vocês não tiverem candidato aí para 2026, vem comigo. A gente acerta alguma coisinha já a partir de 2024 e lá na frente o espaço de vocês está garantido. Para quem saiu como PT, saiu da gestão Fernando Pimentel, perdendo para um governador absolutamente desconhecido da população, amargando um governo que tem as piores avaliações da história e não conseguiu se reeleger no estado que reelegia todos os seus governadores, parece uma solução bem plausível para o PT, não, Marina? Parece demais. Ele não tem ninguém, realmente o PT não tem ninguém, não tem o que ser construído. A gente até falou isso no podcast passado, o PT não se tocou ainda que não dá para viver de Lula para sempre. Ele precisa construir uma alternativa, e essa alternativa não existe hoje. Eu estou pensando ainda numa outra perspectiva de Rodrigo Pacheco. Deixa eu só falar uma coisa. Claro, Marina. A gente está falando do embolado, se a gente for pensar no PSD também, eu acho que o Rodrigo Pacheco é muito mais forte agora, e acho que vai ser lá depois, por causa da visibilidade, por vários fatores, mas o Rodrigo Pacheco precisa ali também se acertar dentro do PSD, porque a gente tem o Calil. Quando você fala nesses nomes, o Calil, ele já se coloca, né? Ele já tentou uma vez, eu acho que ele tem até menos força porque perdeu, mas ele ainda está no páreo. Ele disse pra gente, que até numa visita que ele veio aqui ao jornal, que ele, né, se tiver algum nome natural ou alguém que tiver com mais força lá na eleição, ele não vai se arriscar. Mas o nome dele ainda está colocado. Eu concordo, Marina. E quando a gente cita, né, vamos citar não, ele tem também. Que citar. Aí, acho que esse caso, ele tem alguns pontos de maior dificuldade, acho que para Alexandre Calil, que Rodrigo Pacheco está fazendo construção partidária, internamente ao PSD,
está, inclusive, por meio dos seus aliados, dando os recados a quem no PSD ele considera que não está exatamente como seu aliado. Nominalmente o prefeito Fuad Noman, né? Não é do grupo de Rodrigo Pacheco. Aliás, o prefeito não tem exatamente um grupo dentro do PSD, mas Rodrigo Pacheco faz trabalho, digamos, de base. Isso nós já ouvimos aos montes, e é um dos trunfos que eu ouvi de uma pessoa que não é do grupo de Pacheco, mas que disse o seguinte: olha, se você pensar em Rodrigo Pacheco para 2026, eu posso dizer para você aqui que eu tenho, no mínimo, umas 350, 400 cidades onde o prefeito da cidade tem uma ótima relação e avaliação de Rodrigo Pacheco. Ele construiu isso, né? Exatamente. Nunca se viu tanto prefeito, a gente falou isso muito aqui, nunca se viu tanto prefeito ir ao Senado, sendo recebido pela presidência do Senado, como quando a gente tinha lá Pacheco e Alexandre Silveira também, quando estava no Senado. Isso foi construído. É um desses, né, Marina? E é um desses componentes que eu acho que o Rodrigo Pacheco coloca, inclusive para chegar na mesa de negociação e dizer, seja para o PT, seja outros partidos, dizer: pessoal, tudo bem, é muito bom que vocês tenham aí pretensões e tal. Eu também tenho aqui, e eu tenho aqui, ó, no meu cartel de disponibilidade, no meu menu de coisas positivas sobre mim, eu tenho aqui, ó, tenho vários prefeitos. Tem da região norte, tem da região centro-sul, tem do Vale do Jequitinhonha, tem do sul de Minas, tem do norte. Aqui, ó, tenho aqui. Prefeitos com quem eu tenho contato, com quem eu converso. Já teve emenda que foi parar lá via deputado do meu partido. Tem um monte dessas coisas. Então, acho que todo esse caldo de cultura faz com que o Rodrigo Pacheco tenha se tornado, acho que a alternativa única, neste momento, para o PT ter alguma viabilidade em 2026 de uma candidatura. E aí a curiosidade para ver o que nesse ano farão PT e PSD. Eu estou muito, muito, muito curioso mesmo. Eu acho que eles vão fazer um bem bolado aí e vão juntos, viu? Em Belo Horizonte, Fran, a sua aposta da semana, ou a sua aposta do ano é essa? A aposta das eleições municipais na capital mineira. Você já está adiantando o seu voto para que ninguém roube lá na frente quando a gente for fazer. É a aposta dela lá no episódio que a gente vai estar fazendo ali antes do dia 15 de agosto. Ela vai falar assim: a minha aposta é que vai ficar sacramentado lá no registro da candidatura que PT e PSD vão estar. Olha só, que eles estarão Vamos juntos. anotar que... Eu vou anotar porque isso a gente cobra, tá? Só para efeito prático. Mas assim, hoje o desenho é esse, né? Tá também? Você tá no mesmo grupo? Eu acho. Então quer dizer que vocês estão dizendo, vocês jornalistas, tá? Desta mesa, que a candidatura talvez de Rogério Correia não possa emplacar para um nome do PSD, ou que uma candidatura do PSD não possa emplacar para um nome do PT? Eu tô falando que os dois vão estar juntos. Ok, perfeitamente. Não vamos nada além disso. Não dá tempo, entendeu? Se tivesse tempo de detalhar, mas precisa encerrar o podcast. Eu concordo com você, não dá pra chegar a essa conclusão ainda. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E o pachequismo cultural que está tomando conta de Minas Gerais permite com que a gente fique aqui em cima do muro, organizadinhos assim. Pra que radicalismo? Pra quê? A gente precisa fazer Vamos aprender com o Rodrigo Pacheco. Boas construções. Aquela fala mansa, assim, quando tá tudo um caos. Chega Rodrigo Pacheco falando mansa e calmamente frente a 12 bilhões de microfones. Essa arte ali eu gostaria de ter, essa que o Rodrigo Pacheco tem. Fran, então assim, para não ficar apenas em 2024, lá na frente, no dia 15 de agosto, como o Marina Schettini disse, eu queria saber a sua aposta para a próxima semana, do que devemos prestar atenção ou o que você imagina que vai surgir ou emergir no noticiário. Semana que vem as coisas já começam a voltar ao normal no sentido de sessões, de andamento aí, de articulações, né? O pessoal estava viajando, está voltando agora. Simone Tebet, né, ministra do Planejamento aí, tendo que se virar e arrumar junto com Lira e com o Pacheco uma solução para recompor os 5,6 bi do orçamento que o Lula cortou aí de emendas parlamentares, para ver de onde ela vai conseguir tirar dinheiro ou cortar para acomodar aí a fome, né, do Centrão. Essa é boa. Essa é boa. Coitada da Simone Tebet. Arrumaram para ela um belíssimo de um problema. Se vira. Bom, quem quer estar no meio do governo isso aí, né? Se vira com o que tem a sua mão. Marina Schettini, a sua aposta. Eu também vou de retomada de normalidade aqui no nosso legislativo. Eu acho que o que vai marcar aí o comecinho do ano vai ser um veto do Zema, que ele vetou uma proposta que o próprio governo tinha feito um acordo, que era como que ia ser usado 1 bi extra do orçamento, vindo lá do ICMS dos supérfluos. Ele fez um acordo que poderia ir para o Fundo de Assistência Social, mas depois ele vetou.
Então vamos ver como é que vai ser essa condução, que já vai dizer um pouquinho pra gente de que pé que tá a relação Zema com a sua base flutuante. A base flutuante, eu gostei. Mas a Marina usou uma, eu preciso depois eu vou me recordar. Quando ela mencionou sobre o Rodrigo Pacheco, no começo da primeira resposta dela. Eu não anotei. Ai, meu Deus, aqui. Acabei, uma expressão que você usou. Eu gostei, tá? Eu vou até falar para o nosso Robert, lá, nosso diretor, fazer um corte. Assim. Ficou legal, eu gostei da expressão. Então tá, eu vou tentar lembrar aqui daqui a pouquinho, mas... antes que o programa acabe. Nessa semana eu vou para Brasília. Eu acho... Achei que você tava... Não tô indo. Pode ficar tranquila, tá? Eu não tô indo pra Brasília fisicamente, tá? É só em espírito nessa semana. Eu quero saber como vai ser a posição, mais uma vez, da oposição em relação ao segundo movimento que me parece ser saída no núcleo político radical de deputados que estão no Congresso Nacional, com a operação relacionada à ABIN, e mirando Alexandre Ramagem, ex-diretor da Polícia Federal, e que é mais um dos políticos que está sob a mira do Supremo Tribunal Federal. Segunda semana, né? Segunda semana seguida, Jordi. de Polícia Federal. O primeiro movimento foi claro, colocado pela oposição. Mantém Carlos Jordi como líder da oposição, nada vai acontecer. E chamaram Lira e Pacheco para saber exatamente o que essas duas figuras farão em relação a essas decisões. Esse é o ponto que eu estou curioso para saber. Como eles vão se posicionar, porque, bom, já tivemos um caso, pelo menos emblemático dessa natureza, o caso Daniel Silveira. A resposta, naquela época, teve algumas nuances que incomodaram ministros, no fim das contas, a conversa acabou sendo resolvida, tentou-se achar uma solução de consenso. Mas eu não sei, neste ano eleitoral em particular, em 2024, como essa solução será dada, e eu estou muito curioso para ver como isso se dará em relação ao ministro Alexandre de Moraes e aos dois integrantes do Congresso Nacional que dominam as duas casas. Meninas, muito obrigado pela companhia nessa semana. Tchau, Fran. A gente se fala na semana que vem. Até semana que vem, gente. Marina Schettini, semana que vem estamos de volta. Você tá de volta, né? Não tem mais férias para tirar por enquanto. Nem... Não, é rancoroso, né? Não esquece as coisas. Já voltei, já tem um tempão. Não, tá tudo Não, certo. tá tudo bem. Tá Até tudo semana que vem. Muito Estarei bem. aqui como sempre. Como sempre, sim. Se mantém sempre regular aqui. Isso. No programa. Às vezes tem umas temporadas, mas de 15 dias, 30, 40 que saem, mas tá tudo bem, tá sempre aqui. Gente. Então, para você que acompanhou esse nosso episódio, se você ainda não é inscrito no nosso canal de um tempo, faça isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast para acompanhar semanalmente, faça isso também e compartilhe. Sabe aquela pessoa que você sabe que gosta de política? Não é para brigar com ninguém nos almoços de domingo, não. É para discutir de uma maneira saudável a política nacional e a política local. Então vá no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio, no nosso canal do Tempo, no YouTube. E assim a gente espera ter você aqui na nossa companhia sempre. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau.